Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Esta é mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Comigo, Cacau Sotero, sou professora de língua portuguesa, e a Alana, a nossa intérprete de Libras. Sem ela, os nossos chuchus que não podem nos ouvir iam entender como, hein? Pois é. Hoje nós vamos falar de uma classe de palavras importantíssima na construção do texto, que tem o poder de modificar o sentido. Isso, lembrou? Advérbios. Agora nós vamos falar o advérbio no texto. Claro, né, gente? Tudo é ligado para o texto. Você tem intenções comunicativas, você quer persuadir, você quer intensificar, você quer realçar uma ideia, tudo dentro do texto. E no texto nós temos o advérbio, claro. A classificação dos advérbios é o que nós vamos falar agora. Grau dos advérbios, sim, tem grau também. E os advérbios na construção do texto, algo assim não muito fora daquilo que você já conhece. Mas é importante porque nós produzimos o tempo inteiro. Eu agora, falando com vocês, com certeza, já coloquei uns advérbios aí para modificar sentido. Não é assim? Com certeza, gente, é uma expressão que tem valor de advérbio. E lembrando, com certeza se escreve separado, tá? Com certeza, tá certo? Vamos lá? O que são os advérbios? Olha aqui, eu trouxe uma foto do Neymar. Quem gosta do Neymar vai achar legal. Tem gente que não gosta, eu não sei porquê. Ele é um excelente jogador. E aí nós temos duas construções. Neymar é famoso. É ou não é verdade? Ele é famoso. Agora, quando eu digo Neymar é muito famoso, eu não estou falando nenhuma inverdade, mas eu intensifico a ideia de famoso, que aqui no caso é um adjetivo, é uma característica do Neymar. Então, o muito vai dar uma intensidade nessa fama do Neymar, né? Muito famoso. Então, aqui eu tenho uma palavra que eu destaquei, o muito, dando um realce, dando uma modificada no sentido, acrescentando o quê? Uma intensidade nessa fama. É ou não é verdade? Claro que sim. Então, quando eu digo Neymar é famoso, eu tenho uma frase normal. Mas quando eu digo que ele é muito famoso, eu modifico a frase, tá? Tem dinheiro? Tenho. A pessoa diz assim, você tem dinheiro? Aí a outra responde, tem. Ele tem dinheiro. Ele tem muito dinheiro. Agora a pessoa pode dizer assim, ele tem muito pouco dinheiro. Olha só, muito pouco evidencia que não tem quase nada. Então, os advérbios, aqui, leiam aí na tela de vocês. Os advérbios, o que são? Palavras invariáveis que se associam aos verbos, indicando as circunstâncias do processo da ação verbal, apresentando uma caracterização mais precisa desse processo. Essa caracterização aqui, essa construção, né? Essa conceituação de advérbios, ficou uma coisa assim bem elaborada, né? É uma classe de palavras, já sabe que não varia, então eu não posso o advérbio, ele não varia, tá? Aí vem assim, ó. Eles se associam aos verbos, ou seja, eles estão dentro do texto junto com os verbos, indicando circunstâncias do processo de ação verbal. Verbo é a palavra que indica a nossa ação, o nosso estado, é a palavra que indica fenômenos naturais, certo? Então, a ação verbal, esse processo de ação verbal pode ser modificado pelo advérbio, apresentando o quê? Caracterização mais precisa desse processo. Você pode dizer assim, mas Cacau, quem caracteriza não é o adjetivo? Sim. Quando eu falo essa caracterização, eu estou levando para o contexto de circunstância. E circunstância que você pode viver apresenta ou não características até modificadoras, tá bom? Então, olha só, eles funcionam como modificadores dos verbos, eles modificam essa ação. Como? Quando eu digo Neymar joga bola. Aí eu digo Neymar joga bem. Aí eu já modifico o verbo jogar, tá? Então, eles modificam quem? Os advérbios modificam
os verbos. Modificam os adjetivos, intensificando qualidades, defeitos, tá? Porque a gente sempre associa adjetivo à qualidade, mas defeito também é adjetivo, tá? E de outros advérbios, intensificando seu sentido. Quando você fala de intensidade, a gente só pensa assim no muito, no pouco, no bastante. Mas quando a gente diz intensificando o seu sentido, é modificando para um modo, para um tempo, e é o que nós vamos ver já já. Deu para entender? Então já sabe. Advérbio é uma palavra invariável. Advérbio modifica o sentido de outras palavras. Que palavras? Os verbos, os adjetivos e também os advérbios. Muito pouco, muito modifica o pouco. Deu para entender? Ótimo. Qual é a importância dos advérbios em um texto? Todas as classes gramaticais têm o seu valor semântico, ou seja, tem o seu significado dentro de um texto. Quando nós estudamos a morfologia, que isso aqui é uma aula voltada para morfologia, que são a classe de palavras que nós estudamos, que no total são 10, nós temos o substantivo, o adjetivo, verbo, advérbio, pronome, conjunção, interjeição, artigo numeral e preposição. Cada uma dessas classes gramaticais tem uma funcionalidade dentro do texto. Seja este texto oral, seja este texto escrito. Portanto, eles funcionam para os verbos de forma semelhante ao que os adjetivos funcionam para os substantivos. Entenderam? Porque qual é a função do adjetivo? Conceito. Adjetivo é a palavra, a gente aprende assim lá no ensino fundamental. Adjetivo é a palavra que dá qualidade ao substantivo. É um conceito incompleto. Mas para uma criança entender o que é um adjetivo, ela tem que. Primeiro a gente vai. Os professores ensinam que o adjetivo dá uma qualidade. Mas, na verdade, o adjetivo dá uma característica, porque defeito também é característica. Tá certo? Então, olha só. Os advérbios funcionam para os verbos de forma semelhante ao que os adjetivos funcionam para os substantivos. Em poucas palavras, isso quer dizer que o advérbio agrega mais detalhes ao verbo ao qual está relacionado, certo? Então, se eu fizer uma comparação de classes gramaticais, eu posso assemelhar o advérbio ao adjetivo, sendo que o advérbio em relação ao verbo, assim como o adjetivo está para o substantivo, certo? Sendo que advérbio também modifica o sentido do adjetivo, tá bom? Observem aí essas construções. Eu até falei, né? Eles trabalham bem, eles trabalham muito bem. Notem que aqui, ó, bem é a maneira como eles trabalham. Então, eu tenho um advérbio modificando o sentido do verbo, ou seja, nesse caso, aparece como uma característica. Por isso que o advérbio tem função semelhante à do adjetivo para o verbo, tá bom? Repitam comigo. O advérbio tem uma função semelhante à do adjetivo em relação ao verbo, tá? O adjetivo caracteriza o substantivo. Nesse caso aqui, o advérbio apresenta uma característica ao verbo trabalhar. Ele trabalha bem, ele trabalha mal, ele trabalha vagarosamente, ele anda apressadamente, certo? Ele corre velozmente. Ah, Cacau, mas é claro, né? Você tá correndo, mas tem gente que corre devagar, né? Daquele trotezinho. Então, cabe aí esse advérbio. Então, deu para entender? Quando o advérbio se relaciona com o verbo, a função dele é parecida com o adjetivo, porque ele traz uma característica, certo? Eles trabalham muito bem. Ó. Eu já estou aqui modificando esse bem.
que é a maneira como eles trabalham. Eles trabalham bem. Poxa, mas eles trabalham muito bem. Quer dizer, tem mais excelência, tem mais capricho. Então, eu tenho um advérbio muito modificando o advérbio bem, certo? Você pode dizer assim, mas quando você chega para a pessoa e fala assim, meu bem, venha cá. Aí, nesse caso, bem não é advérbio, tá? Nesse contexto, ele é um substantivo. É meu amor, né? Meu bem, é uma forma carinhosa. É um codinome que você dá à pessoa que você gosta, tá? Aí vai funcionar como um substantivo, né? Melhor dizendo. Um substantivo. Ele é, agora eu digo assim, ó, ele é o meu amor. Aí é um atributo. Aí ele vai ter função de adjetivo, tá? Ele é o meu bem. Agora, quando você diz assim, meus bens, no sentido de posses, aí já muda o contexto. Muda a situação, muda, claro, a funcionalidade da palavra no texto. Por isso que eu digo, gente, a funcionalidade das classes de palavras no texto, elas variam. Você vai ver verbo com função de nome, você vai ver é, um substantivo com função de adjetivo. Vai acontecer? Vai. Então, olha aqui. Eles são bastante talentosos. Então, aqui, bastante também é um advérbio modificando o adjetivo talentosos. Então, o advérbio pode caracterizar um verbo, né? Quando ele se associa ao verbo, ele tem função de caracterizar. E ele também pode, no sentido claro de modificar. Por favor, não vão confundir o que eu estou dizendo. Advérbio não é adjetivo. Advérbio tem uma função parecida com o adjetivo porque caracteriza modificando o verbo, tá? Dá uma característica para aquele verbo. Como é o caso de trabalhar bem, trabalhar muito bem. Aqui, talentosos já são adjetivos. E você pode perguntar por que não fica bastantes? Porque a palavra é invariável, tá bom? A gente já viu isso aqui? Vamos agora ver no ponto de vista morfológico. Acompanha aí, ó. Ele não flexiona em gênero nem em número, ou seja, trata-se de uma classe gramatical invariável. Exemplo: a mãe sempre foi menos paciente com a filha. Você já ouviu esse termo? Menos. Ah, coloca menos água na panela. Ah, ela é menos engraçada que a outra. Essas palavras, essa expressão aqui, ela existe no coloquial. As pessoas falam. Contudo, é uma construção errada, porque o advérbio não varia, tá? Então, a frase acima, eu botei acima, mas é a anterior, né? Está com um problema gramatical, está com um desvio gramatical. Por quê? Porque o advérbio de intensidade menos acabou sofrendo uma flexão para o menos. Só que isso não existe. As pessoas falam? Falam. Ah, eu tô meia cansada. Quer dizer, eu tô um pouco cansada. Isso não existe. As pessoas falam? Falam. Meia varia quando é numeral. Meia pizza, né? Meia, o quê? Porção, eu posso falar meia, mas no sentido de advérbio, eu não posso variar. Então, aqui, menos sofreu uma flexão, na construção sofreu, mas está um desvio gramatical. O correto é menos. Seja masculino, seja feminino, tá? Não varia. Portanto, se você fala viciosamente, né? Às vezes nós atropelamos a língua até por conta da coloquialidade que nos dá essa liberdade de falarmos certas coisas assim erradamente. Contudo, você não vai mais fazer isso. Então, o certo é menos, tá bom? Agora, o advérbio do ponto de vista sintático. Quando eu falo de morfologia, eu estou falando da classe de palavra. Quando eu falo da sintaxe, é a função daquela classe no texto. Então, ele refere-se ao verbo, nós já sabemos, a um adjetivo, a uma locução adjetiva, né? E também a um advérbio ou uma locução adverbial. Cacau, o que é locução mesmo? Locução é uma expressão formada de duas ou mais palavras com função daquela classe a qual representa. Então, uma locução adjetiva. Este passador é de... Você conhece alguma palavra que eu posso usar para caracterizar que esse passador é de plástico? Não, né? Nem eu. Então, de
plástico é uma locução adjetiva, tá certo? Quando a bolsa, o material da bolsa é couro, você diz que a bolsa é de couro. De couro é uma locução adjetiva. E locução adverbial, claro, também é uma expressão que nós usamos com valor de advérbio. Eu falei no início, com certeza. Com certeza é uma locução adverbial. Locuções são expressões que têm função da classe que a gente está estudando. Então, eu tenho locução prepositiva, locução adjetiva, locução adverbial, locução prepositiva e assim por diante, tá bom? Locução verbal também. Esses advérbios se classificam. Modo, intensidade, lugar, tempo. Modo, por exemplo, assim, mal, depressa, bem, como a gente já falou, devagar, devagar. Palavras terminadas em mente normalmente são de modo, né? Mas tem as exceções. Por exemplo, tristemente, eu posso colocar assim, é, vagarosamente, é o que eu falei também. Enfim, intensidade, pouco, muito, bastante, depois, mais intensidade, né? Menos, não menos, tão, entre outras. Aí tem lugar, aqui, ali, acolá, atrás. Tá? Aí você pode falar também, gente, as locuções adverbiais, detrás, né? Detrás, por detrás, quando você fala por detrás, em frente, tudo aí é para lugar. Tempo agora, cedo, é cedo ou tarde demais para dizer adeus. Então, cedo, tarde, noite, nunca, jamais, já. Aí eu tenho dúvida, talvez, quiçá, provavelmente. Afirmação, claro, sim, certamente, né? Palavras que dão ideia de afirmação. Negação, nunca, jamais aqui. Né? Eu falei jamais ainda agora, não falei? Falei. Falei em tempo, dependendo da circunstância, jamais pode vir como tempo. Aí eu tenho alguns exemplos. Comprou um carro muito fora de moda. As crianças dormiram mais tarde. O professor surgiu tão de repente é outra expressão, que aqui é uma locução adverbial, que se escreve separado. Tem gente que coloca o de repente junto e ainda bota um R aqui para juntar. Não pode. De repente, com certeza, são palavras que se escrevem separados. Porque são locuções, tá? Não são palavras, na verdade, são locuções. Então, locuções são formadas por palavras. Aí eu tenho aqui, ó, diariamente, ou seja, todos os dias. Então, todos os dias é uma locução adverbial, diariamente é o advérbio. Advérbio de lugar, já falei, perto, já falei. A locução adverbial você já sabe o que é uma locução, tá? É o conjunto de duas ou mais palavras, né, expressões, que vão ter valor de advérbio. Locução adverbial tem valor de advérbio. Locução verbal tem valor de verbo. Quando eu uso dois verbos, nós usamos muito isso na coloquialidade, o futuro composto. Eu farei, vou fazer. Eu direi, vou dizer. E assim sucessivamente. Então, formam-se a partir de uma preposição, ou com um substantivo, ou com um adjetivo, ou com um advérbio. Aí eu posso dizer, ó, à direita, à esquerda, eu falei há pouco, por detrás, né? Em cima, tá bom? Aí eu falei de graus, não no sentido de variar o advérbio, tá? Mas o graus no caso, eu posso usar para comparar, tá bom? Eu posso dizer assim, ó, tão quanto, aí eu estou usando o advérbio. Ó. Pode ser de igualdade, a frase, ó, ela é tão gentil quanto o menino. Tão e quanto, aqui, comparativo, de igualdade. Eu posso usar o superlativo, eu posso dizer assim, eu dormi muito tarde, acordei muito cedo, dormi demais, aí eu estou usando aí um grau de superlativo. Eu estou dando assim uma intensidade maior. Bom, e construindo o texto, eu trouxe aqui um trecho de Aloysio Azevedo, você acompanha aí na tela do seu smartphone, da TV Educação, tá? Smartphone, plataforma Gonçalves Dias. TV Educação, canal 10.2 em São Luís, e no interior você sintoniza. Acompanha comigo? Já vê o amigo que não é por mim, que lhe recusei, Ana Rosa, mas é por tudo. A família de minha mulher sempre foi muito escrupulosa a esse respeito. O senhor, porém, não o imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos. É um trecho, né, do Aloysio Azevedo, onde eu destaquei aqui os advérbios que nós utilizamos no texto,
no nosso dia a dia, né? Olha só outra forma. Falou devagar, que é o modo que ele falou. A professora estar na classe, que é o lugar, né, onde ela está. Apesar de basicamente o advérbio modificar o verbo, aqui um lembrete, ele também pode modificar outras classes, nós já sabemos disso, tá? Então aqui eu falei bastante, comecei falando que Neymar joga, Neymar é famoso, ele é muito famoso, então há um exemplo aqui para a palavra bastante, tá? Bastante intensifica aqui o modo, ó. Bastante mal, passaram bastante mal na viagem. E eu fico por aqui, advérbio de lugar. Compliquei?